Vamos começar com algumas informações básicas. O moderno Estado de Israel foi fundado em 1948, quando as Nações Unidas propuseram dividir o território que hoje é Israel e a Palestina em 2 estados. O plano foi aceito pela comunidade judaica, mas rejeitado pelos árabes. Isto levou a uma guerra entre Israel e vários países árabes, que resultou no controle de Israel sobre mais território do que o inicialmente proposto pela ONU. Desde então, tem havido numerosos conflitos e tentativas de negociações de paz entre Israel e os seus vizinhos. Como podem imaginar, as tensões e a violência não resolvidas ao longo dos anos geraram muita raiva e ressentimento em ambos os lados. Uma das maiores fontes de tensão e violência nos últimos anos tem sido o conflito entre Israel e o Hamas. O Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel e por muitos outros países, e tem sido responsável por numerosos ataques com foguetes e atentados suicidas contra Israel. Ao mesmo tempo, Israel tem sido criticado pela sua resposta dura ao Hamas, que incluiu incursões militares em Gaza e ataques aéreos que causaram baixas civis significativas. É importante compreender que o conflito não diz respeito apenas à religião ou ao território, mas também à política, à economia e à ideologia. Além da violência, há outros aspectos do conflito, como o bloqueio de Gaza por Israel e pelo Egito, que resultou em graves dificuldades econômicas para os palestinos em Gaza. E os colonatos israelitas na Cisjordânia são vistos por muitos palestinos como um símbolo da ocupação e do controle de Israel sobre o povo palestino. Compreender que viver numa zona de conflito pode ter efeitos psicológicos profundos nas pessoas. Pesquisas demonstram que as pessoas que vivem em zonas de conflito sofrem frequentemente taxas mais elevadas de estresse, ansiedade e depressão do que as pessoas que vivem em áreas mais pacíficas. Isso pode levar a vários problemas de saúde mental, como o transtorno de estresse pós-traumático, e pode impactar negativamente a capacidade de uma pessoa funcionar em sua vida diária. Em Israel, os profissionais de saúde mental tiveram que adaptar as suas práticas para satisfazer as necessidades específicas dos pacientes que vivem numa zona de conflito. Uma das maneiras pelas quais os psicólogos israelenses adaptaram sua prática foi incorporando técnicas como terapia cognitivo-comportamental e terapia de exposição. Essas terapias podem ser úteis no tratamento de doenças como a ansiedade. Além disso, os psicólogos em Israel também tiveram de levar em conta os fatores culturais e religiosos, que podem influenciar a forma como as pessoas respondem à terapia. Por exemplo, algumas pessoas podem relutar em discutir determinados assuntos, ou podem não se sentir confortáveis com certos tipos de terapia. Outro aspecto importante da psicologia em Israel é o papel dos militares. Uma vez que o serviço nas Forças de Defesa de Israel é obrigatório para a maioria dos jovens adultos, o serviço militar tem um impacto significativo na sociedade israelita, incluindo a sua saúde mental. Os psicólogos em Israel trabalham frequentemente com soldados e veteranos para abordar questões como trauma, luto e reajustamento à vida civil. Este é um desafio único que não é enfrentado pelos psicólogos em muitos outros países. Outra questão importante que os psicólogos israelenses tiveram de abordar é a saúde mental de crianças e adolescentes. As crianças que vivem em zonas de conflito correm maior risco de sofrer traumas e desenvolver problemas de saúde mental. Em Israel, psicólogos desenvolveram programas especializados para ajudar as crianças a lidar com o estresse de viver numa zona de conflito. Por exemplo, muitas escolas implementaram programas que ensinam técnicas de relaxamento às crianças e proporcionam-lhes um espaço seguro para falarem sobre as suas experiências. Um exemplo é o programa Kids on the Ball, que é um programa de terapia baseado no desporto que ajuda as crianças a aprender a expressar as suas emoções e a desenvolver resiliência. Outro exemplo é o programa First Responder, que treina funcionários escolares para identificar e fornecer apoio inicial a crianças que possam estar passando por traumas. O objetivo desses programas é ajudar as crianças a desenvolver habilidades saudáveis de enfrentamento e prevenir problemas de saúde mental a longo prazo. A psicologia é uma componente vital da resposta de Israel contra desafios colocados pela vida numa zona de conflito. Ao prestar apoio psicológico a pessoas de todas as idades, os psicólogos estão a ajudar a melhorar a saúde mental da população e a promover um sentimento de resiliência. Sem o seu trabalho, o impacto de viver numa zona de conflito
poderia ser ainda mais grave.